nosso módulo de alocação de polos e nessa aula eu vou apresentar para vocês a equação de Efantina. Vamos começar essa aula então falando sobre o controle com alocação de polos. Digamos que a gente queira controlar um sisteminha com 2 tanques, que é um sistema de nível de segunda ordem, porque vai ter 2 sistemas de primeira ordem, a diferença dele, que é essa função g de s, 3 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. E também a gente já sabe qual o controle que a gente vai frequência, que é usado por causa no nosso projeto, do nosso controlador. Beleza, galera? Então, fechando a nossa malha, a gente encontra a função de transferência, certo? Que vai ser como? A função de transferência vai ser CG sobre 1 mais CG. A gente tem já o nosso C e o nosso G do nosso modelo, do nosso controle PID, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que tanto C quanto G são dados cada um por um numerador e um denominador, certo? Assim também o meu C, ok? Digamos que C vai ser aqui o numerador do meu C, que é um polinômio em S. Fazendo esse nosso T de S, a gente vai ter A sobre B vezes C sobre D, sobre A sobre B vezes C sobre D, mais 1. Multiplicando em cima e embaixo por BD, eu vou ter que essa minha função aí de transferência vai ficar AC sobre AC mais BD. Ou seja, numerador vezes numerador sobre numerador vezes numerador mais denominador vezes denominador. Assim, voltando aqui a nossa G e a nossa C, a gente tem 2s ao quadrado mais C1s mais C0 dividido por numerador vezes numerador. É só copiar essa parte de cima, mas agora denominador vezes denominador. S vezes s ao quadrado mais 3s mais 2. Ok, galera? Então, na alocação de polos, eu tenho alguns passos que eu tenho. Quero saber agora quantos polos eu tenho para alocar. Quantos polos vocês acham que a gente tem nessa função de transferência? Se eu tenho aqui no denominador, esses 3 polos vão ser um polo do nosso controlador, mais 2 polos do nosso querido processo. Certo, galera? A gente tem 2 polos aqui no nosso processo e um polo do denominador. Então, esses 3 polos é, na verdade, 1 do controle e 2 do nosso processo. Esse s ao cubo vai ser resultado de um s ao quadrado que estava no processo vezes um s que estava no cubo. Sabendo que eu tenho 3 polos, a alocação de polos pede que o controle faça dos meus requisitos de desempenho. Quais podem ser os meus requisitos de desempenho? Digamos que eu conheça esse processo, eu quero que o meu tempo de acomodação seja menor que 2 segundos e que ele não tenha sobrepasso, certo? Para que não tenha sobrepasso, o que eu preciso? Que os meus polos sejam reais. Para que o sistema se acomode, que não fique instável, eu preciso que sejam reais e negativos. E para que o tempo de acomodação seja menor que 2 segundos, eu tenho aqui a minha relação entre o polo dominante e o tempo de acomodação. Então, meu polo dominante tem que ser 4 sobre o tempo de acomodação, 2. Ok? Isso é a magnitude do polo, é um módulo dele. Ou seja, os polos que eu posso escolher para que esse sistema tenha esses requisitos de desempenho, de acomodação e sem sobrepasso, eu posso real e negativo. O outro polo, os outros 2, eu posso colocar em valores bem maiores do que esse aqui, porque esse polo vai ser o dominante o mais lento. Digamos que o segundo polo seja menos 10 e o terceiro polo seja menos 12.
Ok, já escolhi os polos que vão fazer com que esses meus tanques tenham esse requisito de desempenho. Então, a partir disso, eu vou para o terceiro passo. Eu vou encontrar qual vai ser o denominador da minha função de transferência desejada, que vai ser simplesmente multiplicar aqui S menos menos 2, S menos menos 10 e S menos menos 12, que são meus 3 polos. Certo, galera? Então, fazendo aqui essa multiplicação, essa equação vezes essa aqui vai ficar S ao quadrado mais 2S mais 10S, 12S mais 20. Multiplico aqui por S mais 12. Eu vou ficar com S ao cubo. O que eu tenho S ao quadrado? 12S ao quadrado mais 12S ao quadrado fica 24S ao quadrado, mais o que eu tenho em S, mais 20 vezes 12, que vai dar 240. Então, a minha função de transferência desejada vai ser algum numerador dividido por essa equação aqui. S ao cubo mais 24S ao quadrado mais 164S mais 240. A partir dessa minha função de transferência desejada, que tem esse denominador, vou fazer com que a minha função de transferência desejada para que tenha os mesmos polos. Ou seja, o denominador dessa t tem que ser igual ao denominador da equação aqui, que a gente encontra no último passo, vai ter que ser igual a essa equação. Essa aqui, galera, chegamos finalmente no que dá título a essa aula, é a nossa equação diofantina. Igualar os denominadores da função de transferência que a gente tem a da equação diofantina. É com essa solução que a gente vai achar o nosso controlador. Vamos fazer isso então? Em S ao cubo, a gente tem nos dois polinômios. Então, em S ao quadrado, eu tenho 3 mais 3C2 igual a 24. Assim, eu encontro que C2 vai ser igual a 7. Aqui em S, eu tenho 164 igual a 2 mais 3C1 igual a 164. Assim, eu encontro que C1 é igual a 54. E assim, eu encontro que C0 é igual a 80. Achei os 3 parâmetros do controlador, fazendo aqui a igualdade dos meus polos que eu escolhi, ok? Tá pronto, então, o nosso projeto do nosso controlador. Usando esse controlador, eu tenho a minha função de transferência de y para r igual a essa aqui, certo? Aqui está o nosso denominador que a gente encontrou fazendo a alocação dos polos. Eu simplesmente substituí na minha t de S o C2, C1 e C0 e encontrei essa função de transferência. E eu sei que ela vai seguir aqueles parâmetros que eu projetei, que é TS menor que 2 e sem sobrepasso. Ok, galera? Por essa aula era isso. A gente viu um passo a passo de como fazer uma alocação de polos e a gente conheceu qual é a equação, certo, galera? Tchau, tchau!